Olá, terceiro ano, tudo bom com vocês? Nós temos falado esse tempo a, a respeito de relatos de memória. Nós fizemos vários tipos de relatos de memória, fizemos relatos de memória a partir de entrevistas, falamos sobre a quarentena, fizemos relatos de memória também nas nossas casinhas de literatura, ficaram super legais. Eu tenho gostado bastante de como vocês têm evoluído na escrita dos relatos de memória. Hoje, nós vamos falar sobre um outro gênero que também é muito parecido com o gênero relatos de memória. É o diário pessoal. Algum de vocês já teve um diário ou tem um diário pessoal? O que significam as palavras diário e pessoal? Quando a gente pensa em algo que é diário, é algo que é feito todo dia. E pessoal é algo particular, intransferível. Vocês já assistiram algum filme que tenha no título Diário? Já leram algum livro? Os meninos, por exemplo, que leem o Diário de um Banana. Eu nunca li, mas vocês podem nos relatar o que acham do Diário de Banana. O livro é realmente o relato de um diário? Vamos conhecer então algumas características do diário pessoal. Ele é um gênero que expressa por escrito a vida de uma pessoa por ela mesma. Então você escreve a respeito do que aconteceu com você, a respeito do que você viu, bem parecido com relato de memórias, certo? Qualquer pessoa pode fazer o uso de um diário, basta ter iniciativa e compromisso. Por quê? Por que um compromisso com um diário? O diário também é um tipo de relato de memórias, mas é um gênero mais maleável, pois permite registros bem pessoais. E além disso, o relato de memória ele tenta resgatar questões do passado, seja passado mais remoto ou seja um passado não tão distante. Só que o diário pode falar sobre os seus sonhos futuros, o diário pode falar sobre o que está acontecendo no presente, no ato em que você está escrevendo, se acontecer alguma coisa, você pode relatar sobre isso e pode falar também sobre o seu passado, sobre coisas que aconteceram nele. Atualmente, o diário pode ser escrito em vários formatos e suportes. Existem formatos na internet, existem blogs, o Facebook também pode ser um tipo de diário, o Twitter pode ser utilizado como um diário menorzinho. Nós temos hoje muito na moda os planners. Esse aqui é bem simplesinho, tá vendo? Mas também pode ser utilizado como diário. Ó, a divisão dos dias. No início do mês tem um quadrinho mais geral. Então, hoje está muito em alta os planners, os bullets, que são aqueles que você caracteriza mais pessoalmente, faz desenhos, faz a caligrafia, faz os famosos letterings. Não sei se estou pronunciando certo, que o tio Léo não me escute. Então, hoje nós temos vários tipos de diário. Antigamente, eram mais aqueles diários com cadeadinho, que ninguém podia ler, que você guardava a chave num lugar muito escondido. Sim, o diário e a agenda continuam sendo produções muito pessoais, mas hoje em dia eles também podem ser utilizados para expressar as suas emoções para o grande público, quando são feitos de forma online e aberta. O gênero diário tem algumas particularidades. O seu conteúdo. O sujeito relata o que há de mais íntimo no seu ser, mas nós temos que lembrar que cada um conta aquilo que convém. Os assuntos podem ser diversos: confissões, segredos, inquietações, escritas herméticas, relatos de vivências, emoções, críticas, opiniões sobre algo que você não tem coragem de expressar em outro lugar. As imagens, isso é bem interessante. Você pode colocar imagens dos momentos, às vezes um papel de bala, um ticket de cinema, algo que te leve para um lugar, que leve a sua lembrança, a sua memória e resgate as emoções daquele momento. A escrita é bem particular, por isso é permitido o uso de abreviações, apelidos, siglas, coisas que mantenham sigilo, códigos. E a sequência dos fatos é um pouco diferente da sequência que nós estamos acostumados a ver numa narrativa de história, por exemplo. Os fatos podem ser narrados de forma mais embolada, porque conforme vem na sua memória, você vai registrando. Diferente do relato de memórias, que nós temos uma sequência lógica.
entre introdução, desenvolvimento e conclusão. No diário, nós não temos uma sequência lógica obrigatória, por ser uma escrita bem pessoal. Agora, vamos analisar uma página de diário e observar os itens obrigatórios? Por que eu coloquei obrigatórios entre aspas? Porque se lembra que a escrita do diário ela é bem pessoal, particular e mais livre, é um gênero mais maleável, então esses itens são obrigatórios, mas muitas pessoas às vezes não utilizam. O diário ele é muito parecido na sua forma com uma carta. Reparem comigo aí nos slides. Ele tem a data, depois ele tem um corpo do texto, ele tem uma saudação, ele tem um vocativo, bem parecido com o que nós vimos nas cartas. A data. Cada folha do diário é datada. E aí existem diários que são permanentes, que são aqueles cadernos que você compra todo em branco, e aí você coloca a data, você coloca a personalização do jeito que você quer. E existem aqueles diários ou agendas que são datadas. Por exemplo, vamos ver esse planner. Olha, ele tem um calendário de 2020, o calendário de 2021. Aqui ele é datado de 2020. Então, em 2021, eu posso utilizá-lo? Sim, mas o calendário não vai bater exatamente onde foi segunda, onde foi terça, onde foi quarta. Então, às vezes, a data pode conter só o dia e o mês, pode conter dia, mês e ano, pode conter só o dia, pode ter só quarta-feira ou quinta-feira. É bem flexível. Saudação. Quem é o seu interlocutor no diário? Isso é uma coisa importante para se pensar. Nós começamos as nossas cartas com vocativos. Querido papai, querida mamãe, senhores responsáveis. E assim nós também começamos um diário, com um vocativo. Observem aqui nesse, está escrito nossa diário. Tá vendo? Ela chama ele de diário. O seu interlocutor é o objeto diário. O corpo do texto. O corpo do texto é a parte em que tem o texto escrito mais extenso. É a parte em que você relata os acontecimentos, lembra-se de como aconteceu certo fato, contém as informações que o escritor quer passar. Lembre-se disso. O diário está sendo escrito pelo ponto de vista de alguém. Então, muitas vezes ele pode reinterpretar, sonhar a partir de algum fato. E não precisa ser fiel à realidade. Bom, nessa folha de diário nós temos uma despedida, ho, 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 que é a finalização dessa página. Mas vamos observar uma outra folha de diário? Olha esse como já é diferente. 8/9. Oi, Di. Você não vai me dizer, falte e seja feliz. Estou com muita preguiça. Eu. Olha como essa página já tem uma formatação bem diferente da outra página. Apesar de conter data, vocativo, corpo do texto e uma finalização que não é bem uma despedida. Vamos observar também que o tempo ele está presente no diário como um resgate de memória diária. O registro é feito geralmente no final do dia. Tá. Algumas vezes você pode ficar alguns dias sem resgatar, sem escrever no seu diário. Lembra, é um gênero maleável, mas geralmente o registro é feito todo dia, por isso, diário. A interatividade, você interage, há diálogo com o seu leitor? Não. A princípio, o diário, o objeto diário, ele é um ouvinte imaginário que não dá a sua opinião. Mas você pode também permitir que o seu diário seja lido por outras pessoas autorizadas, amigos íntimos. Qual é a linguagem que nós utilizamos no diário? É uma linguagem bem informal. Lembre-se, pode ter abreviações, podem ter códigos, podem ter apelidos. A caligrafia do autor, a maneira como ele escreve, é a sua marca pessoal, a maneira como ele transmite as suas emoções. E tudo isso é bem permitido no diário. Nesta página, nós já vemos que a despedida é feita através de uma assinatura, e não uma despedida como beijo, tchau, mas assinado eu. É um pouco óbvio, mas também pode acontecer. Vai que alguém escreve alguma coisa no seu diário que você permita. Também pode acontecer.
tudo pode ser feito no diário com permissão do seu autor. Agora, pensando em diários famosos, nós temos o diário de Anne Frank. A Anne Frank foi uma menina judia que viveu na Segunda Guerra Mundial. Nasceu no ano de 1929 e faleceu no ano de 1945. Ela escreveu os seus relatos durante a guerra, contando como foi esse momento, como foi essa resistência, como foram os fatos que aconteceram. E o seu diário foi publicado pelo seu pai, que sobreviveu à Segunda Guerra Mundial. Nós podemos pensar que talvez a importância do diário neste caso seja maior do que a de um diário pessoal qualquer. Será que o seu diário pessoal talvez pode virar um livro amanhã, assim como o da Anne Frank virou um livro? Vamos pensar, se ela não tivesse tomado a iniciativa de escrever o seu próprio diário, hoje nós não iríamos saber algumas particularidades do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, de como certas pessoas sobreviveram, de como essas pessoas lutaram. Então, o diário, ele é muito importante, não só para você registrar os seus sentimentos, as suas emoções, mas às vezes para resgatar a cultura e a história de um povo que fica ali preso, sufocado, não tem como falar, não tem voz ativa e acaba expressando as suas emoções pela escrita. E talvez essa escrita vire um livro, quem sabe? Já que Anne Frank fez um diário num momento tão delicado, eu pensei em nós produzirmos o nosso diário de quarentena. A princípio, você pode usar o seu caderno de redação para escrever o seu diário. Você irá utilizar cada folha do seu caderno de redação como um diário. Depois que voltarmos às aulas, pode ser que nós tenhamos uma surpresa a respeito do diário. Mas eu só vou contar quando voltar. E diário não é coisa só de menina, hein? Os meninos também podem fazer diários bem legais, deixar as folhas ilustradas com a cara de vocês. Mas lembre-se, evite de escrever atrás. Use só a folha da frente. Ou se você tiver um bloquinho aí perdido que não esteja sendo utilizado, também pode pegá-lo para ser o seu diário. Combinado? Eu quero que você produza, então, o seu diário de quarentena. E no nosso próximo encontro online, traga um relato de como está sendo produzir esse diário, se você está gostando, o que está mudando na sua vida, como você está conseguindo se expressar. Uma coisa muito importante do diário é que quanto mais nós escrevemos, mais nós treinamos essa habilidade. A escrita é uma habilidade que precisa ser treinada e o diário é uma ótima oportunidade de você aperfeiçoar a sua escrita. Mas não precisa ser nada rígido, ok? Lembre-se que o diário é bem maleável. Se você quiser me mandar uma página do seu diário por foto, eu vou ficar muito feliz em ler, mas não é obrigatório, tá bom? Então, um beijo e até o nosso próximo encontro, onde eu quero ver os diários de vocês bem legais.